vou relatar para vocês um fato que ocorreu no início da minha experiência profissional, felizmente logo no início. E foi uma situação em que, se eu não tivesse desconfiado que o preso estava falando a verdade, teria acontecido uma injustiça terrível, maior do que aquela que aconteceu. E esse caso ocorreu pouco depois de ter assumido a função de defensor público com atuação específica e exclusiva na execução penal, depois de ter ficado um bom tempo atuando exclusivamente no tribunal do júri. Eu era o único defensor público responsável por uma penitenciária com muitas centenas de presos, um albergue, um número considerável de apenados em livramento condicional, cumprindo penas restritivas de direito, enfim, tinha uma grande quantidade de trabalho. E enquanto eu fazia atendimentos em um dos módulos da penitenciária, eu recebi informações de que havia um preso muito jovem chorando desesperadamente em outro módulo. Era uma penitenciária modulada. E eu tinha dias específicos para realizar atendimentos em cada módulo, mas como vários apenados relataram o desespero daquele jovem, eu abri uma exceção e fui até lá encontrá-lo naquele módulo em que eu não faria atendimento naquele dia. Quando começamos a conversar, aquele jovem, então com 19 anos de idade, me narrou que estava há 10 meses preso em uma prisão em flagrante, não tendo recebido nenhuma notícia de audiência, denúncia, nem nada. Eu achei aquilo muito estranho, porque ninguém ficaria preso por tanto tempo em flagrante sem que fosse realizada a audiência de instrução ou, no mínimo, oferecida a denúncia. Eu comecei a pesquisar em todos os sistemas disponíveis na Defensoria Pública e percebi que ele tinha apenas um inquérito policial. Não cumpria a pena, não estava preso provisoriamente por nada, enfim, eu achei aquilo muito estranho e fui ao cartório da Vara de Execução Criminal falar sobre essa situação. A funcionária da VEC disse que eles sempre mentem e que eu poderia deixar para lá. Eu insisti para que ela pesquisasse no sistema e foi então que, após pesquisar rapidamente, ela ficou desesperada. Não havia informação de que ele estava preso por nada, não havia informação sobre prisão em nada, e aí ela verificou que ele tinha contra si apenas um inquérito que estava há meses aguardando a denúncia ou arquivamento lá no Ministério Público. Foi então que, procurando um pouco mais em um armário, a funcionária encontrou um envelope lacrado com os documentos relativos à prisão daquele indivíduo. Era um procedimento que existia na comarca para que fosse mantido o sigilo desse trâmite entre delegado e juiz. Em outras palavras, aquele jovem ficou preso por tanto tempo sem denúncia porque o seu inquérito tramitava como se ele estivesse solto, considerando que o envelope com as informações relativas à prisão dele estava caído atrás do armário. E o inquérito estava há vários meses com um membro do Ministério Público, com um promotor de justiça, que, sem saber que aquele jovem estava preso cautelarmente, tinha uma prisão em flagrante nem convertida, entendeu que não havia urgência para denunciar ou arquivar aquele inquérito, pois o indivíduo aparentemente estava solto. Imediatamente, o juiz foi informado e determinou a expedição do alvará de soltura. Mas esse é um fato que marcou a minha vida profissional. Pensem comigo. O sujeito ficou preso com 19 anos de idade por um fato que depois seria julgado se ele era culpado ou inocente, poderia ser condenado, poderia ser absolvido, mas a questão é, ele ficou preso 10 meses, quase um ano, portanto, sem que ninguém investigasse, porque ele estava ali, nem lá no ambiente prisional, os agentes penitenciários, nem na documentação do diretor do estabelecimento prisional. Ninguém avaliou isso lá no Ministério Público. O inquérito dele tramitava como se ele estivesse solto e provavelmente ficaria preso por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que fosse marcada a audiência e percebessem que ele chegou preso. O juiz perguntaria: por que você está preso? Por isso? Não, não tem como ser por isso, porque aqui não consta que você está preso. Não, eu estou preso por isso sim. E aí
descobririam naquele momento, depois de tanto tempo, provavelmente o tempo necessário para cumprir a pena de um fato que ele nem tinha sido denunciado ainda. Então tenham cuidado na execução penal, tenham cuidado no ambiente prisional. A princípio, acreditem em tudo que os seus clientes falarem, seja preso provisório, seja um apenado, acredite em tudo, vá investigar, vá pesquisar, faça os pedidos, analise todos os sistemas disponíveis, vá conversar no cartório, enfim. Tem que trabalhar, tem que pesquisar e não tem essa de acreditar que eles sempre mentem, porque basta uma vez um falar a verdade que ali alguém será muito prejudicado se você não tiver essa atenção na execução penal.